A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Nós louvamos ao nosso Deus, podemos encontrar mais uma vez nessa tarde, glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu amanheci hoje meditando em algumas experiências em que Deus Ele me trouxe, até com meu filho mais velho. Meu filho mais velho, ele gosta muito de moto. E quando ele era jovem ainda, da adolescente, ele adquiriu sua primeira moto e ele caía muito da moto. Ele me deu muito susto nas suas quedas, se machucou muito. E de vez em quando ele fala: papai, eu vou me dar essa moto, não quero mais saber de moto. Mas eu comecei a notar que quando as feridas elas cicatrizavam, meu filho montava na moto, só empinando a moto. Ele sempre gostou muito. E eu fui aprendendo com aquela situação com meu filho. E todas as vezes que ele caía, ele dizia que não queria mais moto, porque ele se machucava muito. Graças a Deus nunca se quebrou, mas se machucou muito. E eu fui observando que quando as cicatrizes, as feridas, elas iam melhorando, cicatrizando, ele voltava novamente a empinar suas motos, a correr com a moto. E eu já via que justamente era só questão da ferida ela desaparecer, em que ele retornava frente à moto. E eu tenho notado muito isso em nossos dias, irmãos, em que nós vemos que a igreja ela tem passado por essa grande dificuldade, esse grande problema em que pessoas se afastaram dos templos. Eu, às vezes, recebo telefonema de pessoas dizerem: pastor, eu vou voltar para a igreja, quero voltar para a igreja. E nós vemos que é justamente isso que está acontecendo. E eu torço para que essa saudade dos templos, esse desejo de retornar, não seja apenas uma ferida que está cicatrizando, mas que as pessoas possam continuar no templo do Senhor, adorar ao Senhor. E eu queria, baseado nisso, que Deus me trouxe essa experiência na minha vida com meu filho, eu queria meditar com os irmãos no Salmo 84, em que o salmista ele diz assim: quão amáveis são teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto a teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fonte. A chuva do outono cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, perante Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo ele possa resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu entendimento. E você possa ser renovado nessa tarde pelo poder dessa palavra santa que é viva e que é fiel. Irmão, nós temos realmente vivido tempos difíceis na igreja do Senhor. Quando olho para a palavra do Senhor, irmãos, e vejo como o apóstolo Paulo, ele menciona nas suas cartas, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus ainda anda à procura de adoradores, irmãos. A dificuldade é que esses adoradores decidiram não estar justamente dentro dos templos do Senhor. Esses adoradores, irmãos, eles decidiram, em algum momento de suas vidas, às vezes ficaram nos seus lares, às vezes montaram grupos, como se fosse grupo de amigos. E eu aprendi uma coisa no decorrer da minha história, meu ministério. A igreja não é para grupo de amigos, ainda que eu possa formar um círculo de amizade na igreja.
Mas a igreja não é para grupo de amigos. Eu não posso simplesmente montar um grupo de amigos e abandonar justamente a casa de Deus, o altar do Senhor. E nós temos vivido hoje esse extremo, onde justamente tem pessoas que vivem em busca de uma igreja perfeita, irmãos. Nós temos visto hoje uma romaria de pessoas em busca de uma igreja perfeita. Uma igreja que lhe satisfaça justamente, não vou dizer o seu ego, mas não seja uma igreja tão exigente para a forma de cultuar e de adorar o Senhor. E nós temos visto, você como líder, você como pastor, como pastora, como missionária, líder de um ministério, você sabe o que eu estou dizendo, você até mesmo, você como membro de uma igreja, você deve ver isso na sua igreja. De pessoas que aparecem e estão visitando. Essas pessoas não estão nada mais, nada menos procurando uma igreja perfeita. Uma igreja que seja perfeita para ela. E essa é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje nos nossos dias, irmãos. Porque mais do que ser uma igreja perfeita, eu tenho que procurar ser a igreja perfeita. Eu sempre digo, irmãos, para as pessoas que eu recebo no meu ministério, que justamente, irmãos, nós é que fazemos a diferença. Igreja, ela é família. Eu tenho que estar justamente numa igreja que eu me sinto como família. Eu me sinto abraçado. Você não pode estar numa igreja, numa denominação, servindo a Deus, porque aquela denominação tem ali família, seu grupo de amigos. E você está lá num grupo de amigos, mas não está fazendo coisa nenhuma, não está tendo valor nenhum, não está ali adorando ao Senhor. Você tem que estar no lugar onde você adora, você é um adorador. E isto nós vivemos esse verdadeiro extremo hoje, em que pessoas procuram uma igreja perfeita para si. E a gente não consegue encontrar uma igreja perfeita, meus irmãos. Eu sempre vou encontrar uma igreja que ela tem um problema. Eu sempre vou encontrar justamente um ministério, uma denominação, porque não existe perfeição. A perfeição só existe em Cristo. E a gente não consegue nem assim ser perfeito, porque nós temos um livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio que nós temos, nós tomamos decisões, nós nos precipitamos em palavras. E aí você vai para uma igreja, você vai achar que aquela igreja é uma igreja perfeita. E você começa a ouvir as mensagens, começa a ouvir os louvores, e você vê que às vezes não é aquilo que você desejava. Então não existe igreja perfeita. Você tem que ser uma igreja perfeita, uma igreja em que você faça a diferença. E esse salmo, ele é um salmo muito abençoado, ele é uma pérola, porque ele inicia com o salmista dizendo: quão amáveis são teus tabernáculos. Onde é que nós ouvimos hoje, irmãos? Talvez estejam até ouvindo essas palavras hoje, como pessoas às vezes têm ligado e perguntando: vai ter culto? Quando é que volta o culto? As pessoas hoje, elas sentem o desejo, irmão, de estar na casa do Senhor e dizer talvez essas palavras: quão amáveis são teus tabernáculos. Mas quantos, quando tinham oportunidade de estarem no templo do Senhor, de ir para a igreja, essas pessoas não diziam isso. Muitas vezes elas questionavam, elas não valorizavam o altar do Senhor. Mas o salmista, em algum momento de sua vida, ele disse: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Aí ele diz, irmãos, que a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Sabe, às vezes eu me preocupo, irmãos, que nós somos tão leitores da palavra, tão ouvintes da verdade. Nós somos tão participantes de cultos. E muitas vezes nós não guardamos o que a palavra fala conosco.
Quando nós vemos que um dos mandamentos que nosso Deus nos dá, amarás a teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a gente, às vezes, irmãos, o que nós temos visto hoje é que isso não tem acontecido. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E nós vemos que as pessoas leem a palavra, passam por esses textos, ouvem a vez citá-los em alguns cultos, e talvez não entendem o que é isso. Que o amar a Deus acima de todas as coisas é justamente nesse momento extremo. É o amar a Deus acima de todas as coisas, na dificuldade, na bonança. É justamente eu saber por que Deus me levou para uma denominação, para um ministério. Por que eu sirvo naquele ministério? Por que Deus me conduziu para aquele lugar? Nós temos que saber o motivo que Deus te levou. Por que Deus me trouxe para esse ministério? Você tem que parar e pensar justamente qual é a sua parte nesse corpo, desse ministério que você frequenta, que você faz parte. E você desenvolver aquilo que um membro tem que fazer. Um membro ele tem que se movimentar. Um membro ele tem que ter justamente um funcionamento dentro do corpo. Ele não pode ser um membro que fica parado, paralítico, paralisado. Você imagine o seu corpo, você com o seu braço, um braço parado, paralisado, uma perna paralisada. E a mesma coisa somos nós no meio da igreja. Nós somos um corpo. Deus te colocou você numa igreja, não é para você simplesmente ficar parado. Você tem justamente um compromisso, você tem ali uma função como membro de fazer alguma parte daquele corpo se movimentar. E é esse extremo nós temos vivido hoje, irmãos, em que as pessoas não têm entendido isso. As pessoas têm sentido falta de culto, têm sentido falta de estar na igreja, de abraçar os irmãos. Não que isso seja errado, mas tem que sentir falta, como esse salmista, de amável, sentir que é amável o tabernáculo do Senhor. E no versículo 12 ele fala: o meu coração e a minha alma clamam pelo Deus vivo. Quando você ama o altar do Senhor, quando você ama justamente o tabernáculo de Deus, não somente o teu espírito, mas a tua alma, o teu coração, ele clama, ele se inquieta, ele deseja estar ali. Não somente para estar junto com os irmãos, mas para sentir aquele ardor no coração, aquela paixão na sua alma, aquele desejo de adorar a esse Deus maravilhoso. Porque a igreja é isso, irmãos. Quando eu vou para um culto, para uma denominação, para um culto, seja do dia da semana que for, eu não vou apenas porque eu tenho um compromisso, mas eu vou porque eu desejo de adorar a Deus, irmão, de cultuar a Deus, de amar esse Deus, de me expressar através dos cânticos, das palmas, da adoração. É assim quando eu vou para um culto. E nós temos hoje visto a falta que isso tem feito hoje no coração dos irmãos, das irmãs, dos membros da igreja, não têm entendido isso. E outra coisa nós temos vivido hoje, irmãos, a dificuldade. A primeira é esse extremo, que as pessoas vivem em busca de uma igreja perfeita. Mas eles não buscam a igreja perfeita, porque a igreja perfeita tem que ser eu, você. Mas eles querem uma denominação perfeita. E não vai encontrar, meus irmãos. Por isso muitos aí têm montado seus ministérios, montado as suas igrejas independentes.
tem sido aí um líder independente, não quer estar debaixo de uma liderança abençoada, de um homem abençoado, de uma mulher talvez abençoada por Deus, mas quer ser um líder independente. Aí monta seu ministério, não tem chamado para ser um líder, não tem chamado para ser justamente um líder, um líder de liderança para estar sozinho liderando o ministério. Você pode ser chamado para estar debaixo, ser um líder, ser um pastor, mas um pastor liderado, que esteja sob o cuidado de alguém, sob a cobertura de um líder. Por isso essa dificuldade que muitas pessoas têm encontrado, muitos líderes, muitos membros têm encontrado. E outra é que pessoas que decidiram não frequentar mais nenhuma denominação. Aquelas pessoas decidiram, tomaram a decisão, falaram, não frequento mais nenhuma denominação. Pessoas resolveram cultuar em casa, estar fazendo seus cultos em casa. Quando faz os cultos em casa? Ou senão, como eu disse no início, faz aquela roda de amigos, participo de uma palavra do Senhor. Isso é muito bom quando eu estou na cobertura, quando eu estou no altar do Senhor. Tem um salmo que eu gosto muito na Bíblia também, o Salmo 73. Conta a história de um grande levita, um grande adorador, um grande homem de Deus. Um homem que ele era instrutor, ele era líder dos levitas. De repente aquele homem, ele deixa de olhar para o altar de Deus, deixa de olhar para o Senhor, e ele começa justamente a olhar, irmão, para o inimigo, para as pessoas que não adoravam o Senhor. Ele começa a olhar para aqueles irmãos que talvez não frequentavam como nós uma igreja. Ele olha para os pecadores, para o homem natural, fora de Cristo, e começa a olhar que ele não tem nenhuma doença, nenhuma enfermidade, não passa nenhum aperto. Porque ele tirou o olhar do altar, irmãos. Ele tirou o olhar do Senhor. Ele tirou o seu desejo de estar no tabernáculo do Senhor. Quando o meu desejo, quando meus olhares não estão mais voltados para o altar de Deus, voltados para o tabernáculo do Senhor, eu começo a olhar justamente isso, que os ímpios prosperam, que as pessoas que elas não fazem parte de uma igreja, como talvez você, seja um líder, seja uma pessoa abençoada, seja um dizimista fiel, um ofertante fiel, e essa pessoa não passa nenhum aperto. Aí Asaf, ele diz o seguinte: quando eu olhei para os inimigos, para os ímpios, e vi a sua prosperidade, ele começou a ver que como seus ossos se secassem. Ele foi perdendo a vida. Mas ele diz que ele volta, quando ele entra no altar do Senhor, ele entra no tabernáculo do nosso Deus, ele reencontra o nosso Deus na vida dele. Eu quero te dizer, meu querido, você não vai encontrar a denominação perfeita. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Porque nem nós somos a igreja perfeita. Nós buscamos uma perfeição em Cristo Jesus. Todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todos os dias eu esmurro a minha carne. Eu me reduzo à servidão. Porque assim nós vamos caminhar, irmãos. Nós não vamos ceder para a tentação. Nós vamos ceder para si justamente os iníquos. Os ímpios estão prosperando. Porque eu vou estar justamente no tabernáculo, na adoração. Por isso que o salmista ele fala justamente no versículo 10, vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Entenderam, irmãos? Versículo 10, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Ele aqui, irmãos, ele
Ele encontrou um prazer só em estar só na porta. Já não era nem estar dentro do tabernáculo, do templo, mas na porta. Irmão, só o fato de você chegar nas portas de um templo, onde invoca um Deus soberano, onde se fala uma palavra genuína, onde se prega um evangelho puro, verdadeiro, onde se sente a presença do Espírito Santo. Só o fato de você justamente poder fazer isso, de estar na porta, no limiar de uma porta de um templo, você já sente o poder de Deus, a graça do Senhor. E quando você entra pela porta do templo, quando você se ajoelha no altar do Senhor, quando você está justamente no tabernáculo de Deus, aí você sente o revestimento dessa graça na sua vida. Quando passar tudo isso, volte para o Senhor. Eu sei que é muito bom você estar numa roda de amigos. Você está justamente, como eu tenho falado sempre nesses últimos dias, nessa chamada igreja orgânica, em que a igreja orgânica, ela é isso mesmo, ela prega na praça, prega na rua, prega no colégio, prega nos hospitais, ela prega justamente assentado, às vezes, na rua, na relva, no campo. Mas uma igreja, ela não tem cobertura espiritual de uma igreja. Ela é igreja, mas ela não tem cobertura de uma igreja, de um líder, de um homem que paga o preço e a oração por você. Quando tudo isso passar, meus irmãos, minhas irmãs, volte. Procure uma denominação. Procure justamente um lugar que você se sinta bem. Procure um tabernáculo, um lugar que você entre, você sinta o poder de Deus. E você vai falar como esse salmista, quão amáveis são teu tabernáculo. Quando você está justamente no tabernáculo de Deus, você vai estar justamente, no versículo 6, pode passar pelo vale de Baca. Qualquer dificuldade que tu passar, tu vai fazer dele um manancial de bênção na sua vida. Então hoje, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, você vai ouvir essa palavra. Volte para o Senhor. Procure justamente. E não olhe para o homem. O homem ele é falho. Mas existe um Cristo que ele é verdadeiro. Existe um Deus que ele é soberano. Esse Deus ele não falha. Ele não nos decepciona. Se nós em algum momento nos afastamos do seu átrio, nos afastamos dos teus altares, ele continua lá nos aguardando, até nós voltarmos. Volte para Jesus, volte para Cristo. Quando passar todo esse vento, quando as portas dos templos se abrirem, volte desejoso de abraçar o Senhor. Não de abraçar um amigo, vai ser muito bom de voltar a abraçar nossos amigos. Mas volte, entre pelos portais do templo, com o desejo de abraçar ao Senhor, de se agarrar ao seu altar e não se afastar nunca mais. Deus te abençoe. Soberano Deus, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã. Esse amado, essa amada que por algum motivo, ó Deus, se afastaram do teu altar, do teu tabernáculo, e se encontra hoje, ó Deus, talvez não fora, ó Deus, da tua presença, mas tu não quer mais compromisso, tem procurado uma igreja perfeita. Eu quero pedir, ó Deus, que após passar todo esse vento, traga de volta, ó Deus, para a tua presença, para a tua casa, para o teu altar, para o teu tabernáculo. E derrama sobre eles a tua unção, aquele óleo da unção, meu Deus. Eu quero abençoar esse irmão, abençoar essa irmã, abençoar essa casa, essa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja e te fortaleça, em nome de Jesus.